Vamos dar início, então. Começamos oficialmente, vamos dizer assim, no domingo, mas agora começamos mesmo o nosso percurso, a nossa jornada por todas as Escrituras, agora às quintas-feiras, e como o pastor Marco mencionou, vamos aí, por mais de um ano, se Deus quiser, considerando toda a Palavra de Deus. Esse primeiro módulo da nossa série, A Mensagem do Reino, se chama Que Todas Essas Palavras Estejam no Seu Coração. O título para esse nosso primeiro módulo foi retirado lá de Deuteronômio 6:6, e a nossa primeira mensagem no domingo, abrindo a série, esse primeiro módulo, foi exatamente sobre essa passagem de Deuteronômio 6, conhecida como Shema, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E então, olhando ali para aquela porção de Deuteronômio, nós demos início a esse módulo, o módulo 1 sobre o Pentateuco, que todas essas palavras estejam no seu coração. E agora, então, vamos para o Gênesis. E, começando, nada melhor do que começar pelo princípio, não é mesmo? Vamos para o Gênesis, vamos para essa nossa primeira mensagem, que tem exatamente o título do livro em hebraico, No Princípio. Para que a gente possa, então, considerar as primeiras palavras do livro de Gênesis, eu queria estimular a nossa imaginação aqui com alguns vídeos. Meus filhos me pediram para não expô-los nessa noite, brincadeira. No começo da mensagem de domingo eu trouxe algumas fotos até da família ali, e aí até a minha filha disse: papai, você expôs o meu Instagram para frente da igreja inteira. Eu disse: calma, querida, está tudo bem. Mas então vamos prestar atenção nesses vídeos aqui e no que eles evocam, no que eles nos fazem pensar, tá bom? Se puder diminuir um pouquinho a luz só para ficar bem bom o efeito aqui do vídeo, por favor. Agora, ali a gente viu, né, a pessoa, tudo escuro, a pessoa apertando o interruptor, ficou tudo claro. Agora vamos ver com essa mesma ideia, só que com a lâmpada ali, a fonte da luz, um pouquinho mais clara, um pouquinho mais evidente. Mas como a gente vai pensar realmente na criação de todo o universo, então eu achei que seria bom nós termos uma imagem um pouquinho mais cósmica dessa ideia da luz vindo à existência, da luz surgindo e iluminando todas as coisas, para nos remeter ao texto de Gênesis mesmo. Obrigado. Gente, antes de qualquer coisa, deixa eu só fazer um agradecimento muito especial à Camille, né, por causa dos vídeos que ela preparou aí para divulgar a série, o PowerPoint também. Esses vídeos, eu só lancei a ideia e a Camille que encontrou. Muito obrigado, Camille, o material está ficando muito bom, excelente, para a glória de Deus, né? Deixou até o pastor Marco com ciúmes aí. Mas, gente, a gente viu ali imagens, né, os primeiros dois vídeos, daquela situação que é muito comum na nossa casa, tudo escuro, a gente não consegue encontrar nada, não consegue fazer nada, e tudo muda quando a gente acende o interruptor. Não é assim? Até hoje à tarde aconteceu uma situação bem chata. Faltou luz lá em casa. Estavam trocando postes na esquina de casa e fiquei sem luz. Colocando luz sobre a criação, iniciando a obra da criação. Então vamos abrir as nossas Bíblias, os nossos celulares, ou você pode acompanhar o texto ali projetado, Gênesis capítulo 1, versos 1 a 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas ou sobre a face do abismo, como diz outra tradução, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Como eu falei, nós poderíamos ler o capítulo inteiro, Gênesis 1. Tem tanta coisa para falar sobre esse capítulo e só sobre esses 5 versos que foi até desafiador separar sobre o que nós iríamos meditar nesta noite. Por exemplo, eu poderia dar bastante ênfase, não vou fazer isso, mas não vou deixar passar também. Eu poderia apontar para os irmãos a Trindade presente já nesses primeiros versos. No princípio, Deus criou os céus e a terra, então o Deus Criador apontando para o Pai, mas também lemos ali no verso 3 que o Espírito de Deus, então uma alusão ao Espírito Santo, pairando sobre a face das águas, sobre o abismo, e depois nós temos então, na verdade no verso 2, o Espírito de Deus sobre a face das águas, e nós temos no verso 3, e disse Deus, a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus, o seu Espírito e a sua palavra, ou na ordem com a qual nós estamos acostumados, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, Deus, a sua palavra e o seu Espírito, já nos primeiros 3 versículos da Bíblia, certo? Aquilo que alguns chamam de vestígios trinitários. Mas a Trindade só fica clara para nós no Novo Testamento, e nós estamos nos primeiros versos do Antigo Testamento. Eu só não poderia deixar de mencionar isso antes de nós realmente começarmos a nossa meditação. E vejam quais são as primeiras palavras do primeiro livro da Bíblia. No princípio. Em hebraico, no princípio é identificado pela expressão Bereshit. E esse é o nome do livro em hebraico. Bereshit, no princípio. E, coincidentemente, esse também é o nome da nossa mensagem desta noite, no princípio. Mas o nome pelo qual nós conhecemos o livro, Gênesis, vem da tradução para o grego. Então, nós não conhecemos o livro pelo seu nome hebraico, senão o nome do livro seria No Princípio. Mas, ao fazer a tradução para o grego, os tradutores entenderam de chamar esse livro de Gênesis, que significa origem, geração, fazendo alusão também ao princípio. O que é muito importante nós entendermos para compreendermos o Gênesis? Na verdade, isso que eu vou falar agora é bem importante para nós entendermos a Bíblia inteira, tá bom? O pessoal tem muita dificuldade para entender, por exemplo, o Apocalipse. E sempre que eu tento explicar o Apocalipse, eu faço questão de começar enfatizando isso, porque o Apocalipse é bem difícil de entender. Mas o Gênesis também tem os seus desafios, também tem as suas peculiaridades. Então, isto que eu vou falar agora, serve para a nossa compreensão da Bíblia inteira, começando pelo Gênesis. A Bíblia foi escrita para nós. O Gênesis foi escrito para nós. Mas nós não somos os destinatários da Bíblia. A Bíblia é para nós. Ela é palavra de Deus para nós, mas ela não foi endereçada a nós. O Gênesis não foi escrito endereçado a nós aqui no século 21, no Ocidente, na cidade de Montenegro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Não. Esse livro foi endereçado ao povo de Israel na antiguidade. E esse povo tinha uma história, tinha uma cultura, tinha um contexto social e cultural. E nesse contexto cultural no qual o povo de Israel da antiguidade vivia, nós podemos perceber algumas características importantes. Então, os estudiosos chamam isso de ambiente cognitivo, a maneira como as pessoas pensavam. E uma coisa importante sobre o ambiente cognitivo, sobre esse contexto cultural
de Israel, onde Israel estava localizado. Aquela região geográfica é chamada de Antigo Oriente Próximo, ou Antigo Oriente Médio também. Então, aqueles povos que vão ali desde o Egito até a Babilônia, Arábia, enfim, aquela região, aqueles povos tinham uma maneira de pensar. E aqueles povos tinham o que nós chamamos de mitos fundacionais, ou seja, histórias que buscavam explicar como o mundo começou, como o universo começou, como os seres humanos começaram. Mitos fundacionais do Antigo Oriente Próximo. Então, Gênesis é escrito não para nos explicar, para nós, ocidentais com uma mentalidade científica. Gênesis é escrito não para explicar para nós como a Terra foi criada, como o ser humano foi criado, mas para explicar para o povo de Israel algumas verdades importantes sobre a história daquele povo e sobre o seu Deus, em contraste com os mitos fundacionais do Antigo Oriente Próximo. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar pensando muito sobre o Gênesis, em contraste com esses mitos fundacionais do Antigo Oriente Próximo. Tá bom? A grande questão, quando nós olhamos para o livro do Gênesis assim, é que existe uma série de refutações acontecendo. Aqueles povos, os egípcios, os sumérios, os acádios, os hititas, eles pensavam de uma determinada forma. Eles atribuíam, por exemplo, aos elementos da natureza poderes divinos. Eles identificavam os elementos da natureza como os seus deuses. E aí o que o autor de Gênesis está fazendo? Ele está dizendo assim, não. O sol, a lua, as estrelas, os mares não são deuses. Existe um único Deus que criou todas essas coisas. Um argumento de refutação. Havia uma maneira de pensar também por que os seres humanos foram criados pelos deuses. E aí, então, Gênesis vem nos explicar por que o único Deus verdadeiro criou os seres humanos. Esse é o assunto da semana que vem. Mas, então, nós temos aqui um livro que é escrito nesse ambiente cognitivo, nessa maneira de pensar as coisas, para mostrar que, ao contrário do que os outros povos pensavam, existe um único Deus, e todos aqueles que são chamados deuses, na verdade, foram criados por Ele. O sol, a lua e as estrelas. E não têm poderes divinos, como os demais povos pensam, porque foram criados por o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor. Certo? Então, isso é bem importante de nós, desde já, termos em mente antes de avançarmos para considerar a estrutura do livro. E agora nós podemos olhar um pouquinho para a estrutura do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele pode ser dividido basicamente em duas partes. Primeiro olhar sobre a estrutura que a gente pode fazer sobre esse livro é compreender que Gênesis é dividido basicamente em duas porções. E, nesse sentido, o livro é um pouco assimétrico, tá bom? Qual seria, de novo, nossa mentalidade matemática, científica? Se tem 50 capítulos, qual seria a organização mais natural para a gente fazer? Do capítulo 1 até o 25, a metade, do capítulo 26... Mas não é assim que funciona, tá? A organização do livro é a seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 11, a história primeva, ou a história primordial. Essa história vai da criação até a Torre de Babel. Tá bom? Bem simples. Acontecem coisas bem importantes, o dilúvio de Noé e outras coisas nesse meio tempo, a queda, o pecado de Adão e Eva, mas a história primeva, do capítulo 1 até o capítulo 11. Depois, do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos a chamada história patriarcal. E todos esses capítulos se concentram basicamente em 4 indivíduos: Abraão, Isaac, Jacó e José. Na verdade, a história de Jacó é praticamente a história de José, mas
nós temos essa história, então, dos patriarcas. E o objetivo do autor de Gênesis é mostrar para o povo de Israel como que aquele povo, então, foi escolhido por Deus para lidar com o problema do pecado no mundo. Esse é o objetivo da história patriarcal, que é precedida, que é antecedida por essa história primeva, que remete, que vai até a criação dos céus e da terra, começando então com a criação dos céus e da terra, o assunto sobre o qual estamos conversando hoje. Mas, apesar de ter, ou além dessas duas porções, o livro do Gênesis tem 11 seções, bem delimitadas por uma expressão que se repete no hebraico. Essa expressão que se repete por 11 vezes, ou por 10 vezes, demarcando 11 seções do livro, é a expressão toledot, que tem o sentido de relato, história, geração. Aí a tradução vai mudar um pouquinho na nossa Bíblia, tá? Diferentes palavras vão ser usadas para traduzir essa expressão hebraica, mas ela está presente, ela aparece 10 vezes, delimitando então 11 porções. Vamos ver quais são essas 11 porções, vamos passar bem rapidamente aqui, gente, tá? Você não precisa se preocupar e se ater a isso, eu só estou mostrando essas divisões naturais do livro. Então nós temos ali o toledot, de um lado, e a referência do outro. Eu nem vou falar das referências, mas está ali os capítulos e os versículos, tá? Primeiro, então, o relato da origem dos céus e da terra. Veja que, só falando da referência aqui, essa expressão está em Gênesis 2:4. Então, de 2:4 até 4:26 é essa primeira porção delimitada pela expressão toledot. Só que de Gênesis 1, capítulo 1 até 2:3, nós temos uma outra seção do livro, então por isso 11 seções. Mas aí nós temos ainda o relato da genealogia de Adão, de Noé, de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Depois o livro focaliza especificamente em Sem, porque Sem é o antecedente, né? Sem é o pai, o ancestral de Abraão, Isaac e Jacó, do povo de Israel. Depois de Sem, então, nós temos o toledot de Terá, que é o pai de Abraão. Depois tem o toledot, as gerações de Ismael, filho de Abraão, então, mostrando a importância desse filho de Abraão, apesar de ele não ser o filho da promessa. As gerações de Isaac, as gerações de Esaú também, e, por fim, as gerações de Jacó, que alguns identificam como o toledot de José, em razão da preeminência ou da precedência que José tem nessa porção do livro. Tá? Então, só mencionando essas 11 porções aqui, uma parte bem técnica, mas é só para a gente entender que o livro tem um fluxo natural. Tá? Você não precisa concentrar sua atenção nisso aqui. Vou trazer agora uma citação de Michael Grisanti sobre o propósito do livro. Qual é o propósito do livro de Gênesis? O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aborda temas e acontecimentos que estabelecem o fundamento para o restante das Escrituras. Vejam como o livro é importante, ele é o fundamento de todo o restante das Escrituras. Conforme indicam as primeiras palavras do livro, no princípio, Gênesis introduz muitos fios teológicos que são tecidos ao longo da tapeçaria estendida por toda a Bíblia. O livro começa respondendo a perguntas como: de onde veio o nosso mundo? De que forma o pecado entrou em nossa existência? Como foi que Israel ganhou tanta proeminência? O que Deus tem em mente para Israel e o que Deus tem em mente para o mundo? Todas essas perguntas encontram resposta no livro de Gênesis. Tá bom? Então ele é um livro realmente muito importante. Com essas considerações iniciais, vamos voltar para o texto de Gênesis 1, de 1 a 5, e vamos lê-lo novamente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas.
Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Meus irmãos, como eu mencionei, tem muita coisa só nesses 5 versículos. Tem muita coisa no primeiro capítulo de Gênesis, além de haver no livro inteiro. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, nesta noite, para 3 aspectos, para 3 verdades a respeito de Deus que nós vemos nesse texto. Então, o que nós vemos nesse texto que nós lemos nesta noite? Primeiro, nós vemos o Deus Criador autossuficiente. Primeiro, nós vemos o Deus Criador autossuficiente. Depois, nós vemos o Deus Criador que se revela. E por último, nós vemos o Deus Criador que estabelece distinção entre luz e trevas. Então vamos de novo, agora que apareceu ali para vocês acompanharem. Primeiro, o Deus Criador autossuficiente. Depois, o Deus Criador que se revela. E por último, o Deus Criador que estabelece distinção entre luz e trevas. Faria mais sentido inverter aqui o ponto 2 pelo ponto 3, tá bom? Mas pela ênfase que eu trouxe para a estrutura dessa nossa reflexão aqui, eu coloquei o ponto 2 na frente, tá bom? Vamos começar considerando o Deus Criador autossuficiente. Aqui nós temos a grande diferença entre Deus, usando o nome de Deus, Yahvé, a grande diferença entre Deus e os deuses daquelas culturas em volta de Israel, os deuses do Antigo Oriente Próximo. Os mitos de criação do Antigo Oriente Próximo normalmente associavam o elemento da natureza, a explicação da existência de cada elemento da natureza, ao surgimento do Deus que representava aquele elemento da natureza. Então, a criação das águas, por exemplo, era explicada por aqueles povos como o surgimento do Deus das águas. E assim por diante. Vejam que mesmo os deuses, então, daqueles povos, eram deuses, entre aspas, criados. Eram deuses que surgiam. Eram deuses que tinham um princípio. Os deuses do Antigo Oriente Próximo eram deuses que tinham um relato de criação, um relato de surgimento, um relato de nascimento. E a partir do surgimento daquele Deus, é que aqueles povos entendiam o surgimento do mar, das árvores, dos céus, das estrelas, do sol. Vejam então que os deuses dos povos que circundavam Israel tinham o seu início, um princípio, que era o princípio que explicava então o surgimento dos diferentes elementos da natureza. Agora, veja que coisa interessante sobre Gênesis. Gênesis não traz, no princípio, o surgimento ou a criação de Deus. Porque seria impossível. Porque Deus é não criado. Ele já existe. Ele já está lá. Ele simplesmente já está lá. Eu não sei quem aqui assistiu o filme mais recente aí do Superman, o Super-Homem, o Superman do James Gunn. Alguém foi no cinema? Não sei se tem cinema em Montenegro, pastor Matão, desculpa. Tem. Não sei se passou. Ninguém viu o filme. Pô, eu tenho filhos na adolescência, na juventude, então esse tipo de coisa faz parte da nossa cultura de casa, né? Mas nesse filme, vou dar só um pequeno spoiler aqui, o Super-Homem já está lá. Começa o filme já com o Super-Homem já em ação. A gente está acostumado, nos filmes de super-heróis, a ter algum relato da origem dos super-heróis, não é assim? E até mesmo a origem dos vilões e tal. Mas não, o filme do Super-Homem, esse novo, ele já está lá. É claro que tem algumas coisas sobre a origem dele também. Tem até um plot twist, não quero dar spoiler aqui. Tem até um plot twist bem interessante no filme. Mas ele simplesmente já está lá. Gente, eu só estou fazendo uma comparação com quando a gente vai assistir o filme, talvez como que a gente, num contexto daquela cultura, se coloca, daquela cultura da antiguidade, se coloca diante do livro de Gênesis. Todos os filmes do Super-Homem que você assistiu até agora, tinha na sequência lá o relato da origem do Super-Homem, né? O pai do Super-Homem do Christopher Reeve era o Marlon Brando, né? Aquela coisa assim. Bom, mas quando você chega nesse filme,
Para aí, meio estranho isso aqui, tem alguma coisa diferente. Alguns gostaram, teve gente que criticou. O que eu quero dizer é assim, se você lê os relatos das origens, imagina agora que você é um habitante do Antigo Oriente e você lê o relato das origens daqueles outros povos. Puxa, eu vejo a criação, o surgimento desse Deus, daquele Deus, do outro Deus. Agora eu vou ler o Gênesis. Tem alguma coisa diferente. O Deus dos hebreus já está lá. Sim, Ele já está lá porque Ele é incriado. Ele é a causa de tudo. Ele é autossuficiente. Ele não foi criado. E todas as coisas provêm dEle. No princípio, Deus criou os céus e a terra e tudo mais. É isso que nós lemos em todo o relato de Gênesis, capítulo 1. Deus é autossuficiente, Ele é incriado, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a origem de tudo. Ele é a origem da vida. É o Espírito de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus. As palavras, tanto hebraica quanto grega, para espírito, são as mesmas palavras para vento, para sopro. É o Espírito de Deus que dá vida a toda a criação. Todos os animais e os seres humanos em especial recebem do próprio Deus, do Espírito de Deus, a vida. Ele é o autor, a origem de tudo. Ele é a origem da vida. Ele é a origem de tudo o que é bom. Ele é a origem de tudo o que é bom. No capítulo 1, nós lemos a primeira ocorrência. Viu Deus que a luz era boa. Mas no capítulo 1 aparece 7 vezes essa expressão. E viu Deus que era bom. 7 vezes, um número que não está ali por acaso, é um número que aponta a perfeição. 7 vezes Deus viu que aquilo que Ele fez era bom. E quando Ele cria o ser humano, no final do 6º dia, Ele afirma que é muito bom. Isso a gente vai ver com mais detalhes na semana que vem. Então, Deus é a origem de tudo que é bom. Deus é soberano e tem um plano que prevalecerá, apesar do pecado dos seres humanos. Isso a gente também tem. Porque Deus é o Criador, a gente também tem aqui nesse capítulo. Porque Deus é o Criador, Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. E o seu plano, o plano que Ele estabeleceu desde o princípio, vai prevalecer, apesar do nosso pecado. Ele vai prevalecer. Então Deus é o Criador autossuficiente, mas Deus também é o Criador que se revela. Sendo autossuficiente, Deus criou todas as coisas não por necessidade, mas por amor. Veja que interessante isso. Se Deus é autossuficiente, Ele não precisava ter criado nada. Ele não tem necessidade nenhuma. Então, se Ele criou todas as coisas, Ele criou por amor. Então, nós vemos aqui, na revelação de Deus contida em Gênesis capítulo 1, ainda que a palavra amor não esteja ali, mas um transbordamento do amor de Deus. O amor que está presente no próprio ser de Deus, é por isso que Deus é uma trindade, 3 pessoas, para que Ele possa ser amor, Ele precisa subsistir em mais de uma pessoa. Então é por isso que Deus, que é amor, subsiste em 3 pessoas, é uma trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, mas a criação é como se fosse um derramar do amor de Deus sobre a sua criação. Não por necessidade, mas por graça. Porque Ele então escolheu criar todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor e para manifestar o seu amor, esse amor que chega em nós. E por causa do seu amor, Deus também não permanece alheio nos céus. Ele se revela. E Ele se revela desde o princípio. Meus irmãos, tem algo muito interessante acerca de Deus, acerca da cultura antiga e acerca da revelação de Deus nas Escrituras. Deus se revela, e nós temos basicamente 2 formas pelas quais Deus pode se revelar. Chamamos de revelação geral e revelação especial. No âmbito da revelação geral,
tem algo muito interessante. Apenas usando a mente que Deus deu para você, apenas usando a sua observação da criação e o seu raciocínio, você pode chegar à conclusão de que Deus existe. Sabia disso? Ao contrário do que muitos ateus pretendem afirmar, na verdade, o ser humano foi equipado com uma mente tal pelo Criador que, usando corretamente a nossa mente, diante dos estímulos adequados, nós formamos racionalmente a conclusão de que Deus existe. Esse é o sensus divinitatis, do qual já falava João Calvino, e que Alvin Plantinga, o maior filósofo cristão contemporâneo, apresenta de forma muito clara. Então é possível chegar à conclusão racional acerca da existência de Deus. Platão e Aristóteles já fizeram isso. Certo? O primeiro motor imóvel de Platão e Aristóteles, a causa primeira não causada. Um Deus ao qual nós chegamos usando de forma adequada a nossa mente. Sabe só qual é o problema do primeiro motor imóvel de Platão e Aristóteles? É um Deus distante, que está lá, é o começo da mudança. É aquele que faz todas as coisas começarem, que começa o movimento, mas não é um Deus com o qual nós possamos nos relacionar. Agora, Deus, e o mais impressionante da cultura hebraica aqui, é que ao mesmo tempo em que os gregos estavam alcançando por exercício da razão a compreensão de que existe um Deus criador, na verdade nem ao mesmo tempo, antes disso, os hebreus já tinham, por revelação especial, revelação geral é essa relativa ao uso da nossa mente, por revelação especial, porque Deus se revelou, e Deus se revelou não apenas como o primeiro motor imóvel, a causa primeira não causada, mas como um Criador amoroso que tem um plano para a sua criação e com o qual nós podemos nos relacionar. Um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas veio habitar no meio do seu povo. Por isso o tabernáculo lá em Êxodo. Por isso depois o templo. Então não é um Deus distante, é um Deus que, sendo o Criador autossuficiente, se importa tanto conosco que vem habitar no meio de nós. Um Deus Criador que se revela. E Ele se revela desde o princípio. Gênesis nada mais é do que um relato da revelação deste Deus. Eu quero enfatizar bastante, porque nós vamos conversar bastante, refletir bastante sobre esse ponto. A revelação de Deus. A revelação de Deus que está presente desde o princípio aqui em Gênesis. No livro de Gênesis, nós vemos a ordem que prevalece sobre o caos. A vida em meio à morte. O Espírito de Deus é a fonte da própria vida. A luz que vence as trevas. Duas coisas importantes aqui enfatizar também. A gente viu no relato ali dos primeiros versículos, trevas e águas, certo? Trevas e águas. E você percebeu que as trevas já estavam lá? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O texto não diz, e nem poderia dizer, que Deus criou as trevas. As trevas simplesmente já estavam lá. A partir do momento que Deus chama as coisas à existência, a desordem está presente. O caos. Então nós temos as trevas e o mar, o abismo, as águas. Esses dois elementos, essas duas coisas, na mentalidade do antigo Oriente Próximo, eram símbolos de caos, de desordem. O pessoal hoje em dia se aventura a surfar, né? Mas o mar é um negócio complicado, né? E treva, com escuridão, você não faz nada. Caos. O que o texto de Gênesis está afirmando? Deus é aquele que coloca a ordem no caos. Esse é o sentido de todo esse relato de Gênesis.
Gênesis não nos traz necessariamente a origem material de todas as coisas. Gênesis não nos explica como Deus criou o universo. Essa não parece ser a intenção do autor de Gênesis. A intenção do autor de Gênesis parece ser explicar que todas as coisas têm uma ordem, têm um sentido, porque foi Deus quem deu esta ordem. Certo? Então, o relato de Gênesis é como o relato da transformação de uma casa em um lar. Certo? Quem aqui já procurou uma casa, encontrou uma casa de repente para alugar ou para comprar, que estava toda vazia? Você procurou, encontrou, ali é só uma casa, é só um prédio. Quando você se muda para lá, leva as suas coisas, coloca os seus móveis, leva a sua família, e aí então chama a ACE e liga a eletricidade, haja luz, aquela casa, aquele prédio se torna um lar. Tivemos aqui, o pastor Marco estava até conversando comigo antes, vocês tiveram essa experiência tão profunda, tão bela, de construir um prédio anexo, aqui o prédio Kids. Durante a construção, o que era aquilo? Era só um prédio, um monte de cimento. Mas depois que as salas começaram a ganhar uma... como é que é o nome? Decoração. Quando as salas começaram a ganhar uma decoração, quando começou a passar ali os fios de eletricidade, você colocou as cadeirinhas para as crianças sentarem, montou a equipe, e aí agora então você vai ter o quê? A inauguração do prédio Kids, E aí então, no primeiro dia em que as crianças puderam usar aquele prédio, esse prédio anexo, para terem ali as suas aulas, ali então você tem o começo, realmente, a criação do prédio PIB Kids. Percebe? Enquanto você está construindo, levantando parede, tudo bem, você está construindo materialmente. Não é exatamente esse o objetivo de Gênesis. O objetivo de Gênesis é explicar como o universo se tornou um lar, uma casa, não apenas uma casa, mas um lar. Assim como nós poderíamos dizer então que a criação do prédio PIB Kids aconteceu quando as crianças efetivamente entraram ali e aquele espaço começou a ser usado pelas crianças e pelos seus professores. Assim também, se você for explicar como que a sua casa se tornou um lar, você não vai necessariamente falar da construção daquele prédio. Não é assim? Ainda mais se você mora num apartamento, você não vai, talvez, dizer quando que aquele prédio começou a ser levantado. Mas você vai dizer quando que você alugou ou comprou, quando que você fez a sua mudança e quando que a sua família chegou lá no primeiro dia em que aquilo se tornou um lar. O relato de Gênesis capítulo 1 é mais ou menos assim. É sobre como a terra se tornou um local habitável e não necessariamente sobre as origens materiais, sobre o que Deus empregou, como Deus fez cientificamente todas essas coisas. Por isso é que nessa revelação de Deus o que nós vemos? A ordem que prevalece sobre o caos, a vida, o Espírito de Deus em meio à morte, a luz que vence as trevas. Eu queria estimular as nossas mentes um pouquinho mais agora. Vou pedir para a Camille ali, então, apagar o conceito de revelação progressiva sobre o qual nós conversamos também no domingo. Eu vou pedir que alguns de vocês, não todos, começando aqui pela minha direita, esquerda aqui, essa primeira porção, acenda a lanterna dos seus celulares e comece a iluminar. Pode iluminar da maneira como quiser. Depois ali o pessoal ali no restante da fileira. Agora vamos aqui para o meio, podem ir acendendo as lanternas dos seus celulares. Agora aqui nesse outro bloco, pronto, já começamos a enxergar um pouquinho, De repente tem alguém até já conseguindo enxergar suas anotações, agora aqui nesse último lado aqui, pronto. É como se na Bíblia a gente tivesse isso. Claro que quando Deus traz a luz, Ele traz a luz por completo. Mas a revelação ela vai se desdobrando. A luz vai sendo cada vez mais acesa. Pode acender a luz inteira agora do templo, por favor, Camille?
Então, o que nós temos, aqui eu estou só usando a luz como uma ilustração, tá? O texto de Gênesis não fala de luz como revelação, eu estou só usando a luz como uma ilustração. Nós temos, então, essa revelação amorosa de Deus, começando em Gênesis e indo por todas as Escrituras. Imagine quando você está lendo a Bíblia, que você está nessa condição de trevas, de escuridão, não entendendo nada. E à medida que você vai lendo, então, as luzes vão sendo acesas, certo? De certa forma, esse é o objetivo também da nossa série de mensagens aqui. Ajudar você a cada vez mais ter mais compreensão daquilo que você está lendo nas Escrituras. E é por isso que a gente está fazendo esse esforço todo aqui, tá bom? Agora, algo muito importante para nós compreendermos essa revelação de Deus no capítulo 1 de Gênesis. O paralelismo dos 6 dias da criação. Em Gênesis, capítulo 1, nós encontramos algo que no pensamento hebraico e na poesia hebraica, como nós vamos ver na sequência, né, no momento em que chegarmos nos livros poéticos ou nos livros de sabedoria, algo que é muito importante no pensamento hebraico e na poesia hebraica. Nós vemos um paralelismo. O que é um paralelismo? Paralelismo é quando você tem duas ou mais coisas paralelas. Vou dar só um exemplo de paralelismo que acho que todo mundo conhece. Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Certo? O autor do Salmo está falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Ou você pode, isso é o que se chama de paralelismo sinônimo. Você pode ter um paralelismo antitético. Você pode primeiro afirmar uma coisa e depois afirmar sua negação. É a estrutura do pensamento hebraico básica, é a estrutura básica da poesia hebraica. O que nós temos nesse paralelismo, ou como que nós podemos identificar esse paralelismo no primeiro capítulo de Gênesis? É muito interessante. Nos primeiros 3 dias, Deus forma diferentes reinos, podemos colocar assim. Nos primeiros 3 dias, Deus está preocupado, ou Deus está mostrando a formação de diferentes ambientes. E depois, nos outros 3 dias, o que acontece é o preenchimento daqueles reinos, o povoamento daqueles reinos. Então veja que interessante. No primeiro dia nós temos o quê? Deus criou os céus e a terra. Disse Deus, haja luz, viu Deus que a luz era boa, Deus fez distinção entre a luz, que ele chamou de dia, e as trevas, que ele chamou de noite. Aqui nós temos, inclusive, a afirmação do início do tempo. Tarde, manhã, o primeiro dia, dia, luz, trevas, noite, os céus e a terra, no primeiro dia. O que nós temos no quarto dia? Os céus povoados, com o sol, a lua e as estrelas. Percebe que existe, no relato de Gênesis, existe luz e existe dia e noite antes de existir o sol e as estrelas. Ou talvez antes de que a função do sol e das estrelas seja designada. Por quê? Porque primeiro Deus estabelece a distinção entre luz e trevas, entre dia e noite, para depois, no quarto dia, o dia paralelo ao dia 1, estabelecer a função do sol e das estrelas, ou criar o sol, a lua e as estrelas. O que nós temos no dia 2? A separação entre águas acima e abaixo do firmamento. Isso tem a ver com a maneira como as pessoas da antiguidade compreendiam o céu. Para eles, o céu era um domo sólido acima da terra. Havia águas embaixo desse domo, o oceano, e haviam águas acima desse domo sólido. E de vez em quando a coisa respingava, abria uma goteira lá, ou abria uma janela, e essa era a explicação que eles tinham para a chuva. Então, no segundo dia, águas acima e águas abaixo do firmamento. O que acontece no quinto dia? Essas águas são povoadas. São criados os pássaros, as aves e os animais marinhos. E aí, então, no terceiro dia, o que acontece? No terceiro dia, a terra surge em meio às águas.
E as plantas também brotam da terra. E aí o que acontece no sexto dia, no dia paralelo? Os animais são criados para povoar a terra e, em especial, o ser humano é criado, colocado na terra no sexto dia. Percebe que um relato científico, como nós tendemos a pensar, não faz sentido? Como que havia luz dia e noite antes de haver o sol, a lua e as estrelas? Mas essa não é a preocupação do autor de Gênesis. A preocupação do autor de Gênesis é dizer que há um Deus criador que coloca ordem no caos e que dá função e sentido a todas as coisas. E ele faz isso, se vocês me permitem dizer, de uma forma lindamente poética. Não é que é um poema, mas tem uma estrutura poética. É como uma prosa poética. Poesia da mais alta qualidade. Mas nós muitas vezes não estamos preparados para apreciar essa poesia e estamos buscando ali tentar compreender com a nossa mentalidade científica contemporânea. Nenhum problema quanto a isso, caso essa seja a visão de alguém aqui, tá? Eu já vou falar sobre isso, inclusive. Tudo bem? Por quê? Eu precisava primeiro enfatizar o paralelismo para agora trazer para vocês 3 visões sobre a relação entre a Bíblia e a ciência, entre a fé e a ciência, que nos permitem olhar para o relato da criação em Gênesis. Esse livro, A Origem, é um livro muito bom, recomendo quem tiver interesse em compreender mais esse assunto. Eu até tenho feito várias citações já, sem trazer a referência, né? Mas se alguém quiser aprofundar o conhecimento em alguma área, qualquer área, venha conversar comigo depois. É muito melhor você dizer o que você tem interesse em estudar e eu indicar do que eu sair fazendo um monte de indicação aqui. Mas, nesse caso, é bem importante trazer essa referência dessas 3 formas de entender a relação entre a Bíblia e a ciência, que são 3 abordagens possíveis para o relato da criação no Gênesis. A primeira delas, na verdade, junta 2 abordagens, tá? Nos Estados Unidos, o criacionismo da Terra Jovem é uma abordagem e o design inteligente é uma outra abordagem. Mas no Brasil, a verdade é que isso está tão misturado que eu trouxe as 2 juntas aqui. O que é o criacionismo da Terra Jovem, que está de mão dadas no Brasil com o design inteligente? É uma compreensão que parte da ideia de que o relato da criação no Gênesis é literal. Tá bom? E se é literal, então, o universo, ou pelo menos a Terra, foi criado em 6 dias literais de 24 horas. E se você somar as genealogias que seguem no livro de Gênesis, isso deve ter acontecido no ano 4004 a.C., ou seja, mais ou menos 6.000 anos atrás. Tá bom? Essa é a abordagem do criacionismo da Terra Jovem. Existem variantes nessa questão de datação, porque o pessoal admite que pode haver algumas lacunas nas genealogias, então essa data da criação da Terra ou do universo vai até 10.000 ou 20.000 a.C., mas não passa disso. Não é a minha abordagem preferida, mas eu respeito quem pensa assim. É claro que Deus pode ter criado todas as coisas muito rápido, pouco tempo atrás, e ter dado ao universo uma aparência de antiguidade. Quem sou eu para questionar o poder de Deus? Mas, se nós pensarmos naquilo que o relato científico nos traz, e uma possível datação do universo de 13,7 bilhões de anos, então nós temos 2 opções. Nós temos o criacionismo da Terra Antiga. O que é o criacionismo da Terra Antiga? O criacionismo da Terra Antiga aceita todas as datas, as datações da ciência, mas rejeita a teoria da evolução. Tá? Então, tudo aquilo que seria, no relato histórico científico, transição de uma espécie para outra, teria sido um ato divino de criação de novo, em latim, embora de novo também funcione em português, de novo de Deus. Criacionismo da Terra Antiga. Então Deus fez todas as coisas de forma progressiva, aceitando-se as datas da ciência, mas, em vez de uma evolução como um processo biológico natural,
com intervenção divina no surgimento de cada nova espécie. Criacionismo da Terra antiga. A última opção, a terceira opção, é a criação evolucionária, que aceita, inclusive enquanto teoria científica, a teoria da evolução e entende que esse mecanismo científico foi esse mecanismo natural, foi o mecanismo pelo qual Deus soberanamente trouxe todas as coisas à existência e desdobrou a sua criação. Aqui eu preciso só alertar os irmãos que não existe necessariamente uma contraposição entre teoria da evolução e a compreensão de que Deus é o Criador. O problema não é a teoria da evolução enquanto teoria científica. O problema é o evolucionismo enquanto filosofia ou cosmovisão, que é a ideia de que as coisas acontecem sem sentido, sem propósito. Tudo acontece tudo acontece apenas pelo acaso, certo? O problema é o evolucionismo, não é necessariamente a teoria da evolução. Enquanto teoria científica, um criacionista evolucionário vai dizer, a teoria da evolução deve ser discutida pelos seus próprios méritos no âmbito científico, mas ela não é necessariamente incompatível com o relato da criação em Gênesis, porque o relato da criação em Gênesis não teria o objetivo de nos fornecer uma compreensão científica. Aqui entre nós nem teria como mesmo, porque quem pensa cientificamente somos nós, no século XXI. E o povo do Antigo Oriente não pensava cientificamente por uma questão simples de localização histórica. Tudo bem? Mas, sem pretender indicar qualquer posição aqui como melhor ou como pior, eu preciso então dizer para os irmãos que existem essas três formas de nos aproximarmos do relato da criação de Gênesis e olharmos para a ciência. E não precisamos necessariamente rejeitar a teoria científica da evolução enquanto teoria científica, porque não existe necessariamente uma contraposição entre essas coisas. Na verdade, a contraposição que existe, de acordo com Alvin Plantinga, já mencionei ele aqui, é entre o naturalismo e a evolução. Porque se a evolução ocorre de forma aleatória e ao acaso, então nós não deveríamos ter formadas as nossas faculdades cognitivas, a nossa mente não deveria ser inclinada a reconhecer a verdade. Ela deveria ser inclinada apenas a nos facilitar a sobrevivência. E aí então o Plantinga constrói um argumento bem elaborado para dizer que aquele que acredita na teoria da evolução não poderia não acreditar na existência de Deus, porque isso precisaria necessariamente ser controlado por Deus, senão essa pessoa não teria base nenhuma para confiar nas suas próprias crenças. Eu resumi aqui um argumento filosófico bem elaborado, mas só para a gente entender que o maior filósofo cristão da atualidade, por exemplo, joga a teoria da evolução contra os ateus e faz isso com muita habilidade, tá bom? Mas aqui nós não estamos optando por nenhuma dessas compreensões. Eu só fiz questão antes de enfatizar o paralelismo nos 6 dias da criação, porque esse é um recurso muito importante para nós nos aproximarmos da compreensão do livro de Gênesis. Então nós já vimos um Deus criador autossuficiente e nós já vimos o Deus criador autossuficiente que se revela. Por fim, nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, o Deus criador que estabelece a distinção entre luz e trevas. O Deus criador que estabelece a distinção entre luz e trevas. A luz é a ordem de Deus, como eu trouxe assim nessa ilustração. A luz é a revelação de Deus. E as trevas aqui ainda não são o pecado. Ainda não são. As trevas aqui são apenas a falta de ordem, a desordem. Mas, ao avançarmos, nós vamos poder identificar as trevas com o pecado, com a obstinação, com a rebeldia humana. E no contexto do antigo Oriente Próximo, no contexto de Israel, nós temos a luz de Deus brilhando contra a idolatria dos povos em redor. O único Deus verdadeiro que lança luz sobre todas as coisas contra os falsos deuses. Aqueles povos vizinhos de Israel, os povos que já habitavam a terra prometida, os povos que deveriam ser expulsos de Canaã para que Israel não fosse contaminado pela
idolatria deles. A triste história, que a gente lê na história deuteronômica, nos livros que seguem, assim como um seriado de Netflix, onde um capítulo ou uma série vai se conectando com a outra, como nós vimos naquela ilustração do domingo. A triste história é que Israel, que era para ser luz em meio às nações, se torna ele mesmo trevas. Eles mesmos se voltam, o povo de Israel se volta aos ídolos daquelas nações, e o resultado qual é? Caos, desordem, cativeiro. A nação que estava toda estruturada cai. Eles são levados cativos. Por quê? Por causa do pecado. Se nós não brilharmos a luz de Deus, se as nossas vidas não refletirem a luz de Deus, o resultado será trevas e desordem. Deus existe, o objetivo de Deus, não vou instrumentalizar Deus aqui, mas o objetivo de Deus, Deus trouxe todas as coisas à existência, Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor, como nós cantamos, e o seu objetivo é colocar a ordem no nosso caos interior, no caos das nossas vidas. Mas se nós virarmos as costas para Ele, o que nós teremos será trevas e desordem, caos. Mas Deus não deixou Israel entregue à sua própria sorte. Deus não nos deixa entregues à nossa própria sorte. Se nós dependêssemos da nossa própria luz, o que nós teríamos seria trevas. Se nós dependêssemos da nossa própria iniciativa, o que nós teríamos seria caos e desordem. Mas vocês lembram que eu trouxe uma ideia muito básica no domingo também. Eu trouxe aquela afirmação de que o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Então, nós vamos procurar ter em todas as mensagens esse momento, o momento do Antigo Testamento oculto, ou melhor, do Novo Testamento oculto no Antigo e do Antigo Testamento revelado no Novo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que começa com as mesmas palavras do livro de Gênesis. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, e o seu nome é Jesus. E viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se Jesus não tivesse vindo até nós, irmãos, nós ainda estaríamos nas trevas. As nossas vidas ainda estariam no caos, na desordem, nós ainda estaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele veio trazendo a vida e a luz de Deus para colocar ordem no nosso caos. E todo o caos, toda a desordem que existe na nossa vida hoje é apenas e tão somente falta da luz de Cristo. Mas pela sua graça, Ele pode, hoje e a qualquer momento, lançar luz sobre as nossas trevas interiores. Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 6, também numa alusão clara ao relato da criação de Gênesis. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, haja luz em meio às trevas. Gênesis 1, 3. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo o que estava oculto desde o princípio foi revelado em Cristo Jesus. Nele nós temos tudo o que precisamos para ter acesso a Deus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas que iniciam em Gênesis. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Jesus é a nova criação de Deus. Em Gênesis nós lemos sobre a criação. Jesus é a nova criação de Deus. Nele nós somos feitos novas criaturas.
Nesta noite nós conversamos sobre Gênesis, capítulo 1, versos 1 a 5. Ali nós vimos o Deus Criador autossuficiente, o Deus Criador que se revela e o Deus Criador que estabelece distinção entre luz e trevas. O Deus do princípio revela toda a sua glória na face de Jesus Cristo. O que Deus está nos chamando a fazer nessa noite, irmãos? Confiar nele como Deus Criador e soberano. Confiar que as nossas vidas estão nas suas mãos porque Ele nos criou. E Ele nos criou com um propósito. O propósito de colocar ordem no nosso caos. De brilhar sobre nós a sua luz na face de Jesus Cristo. Dedicar-nos a Ele, então, e contemplarmos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A equipe do louvor pode subir aqui também para nós cantarmos o nosso último cântico. E na próxima semana nós iremos considerar o tema A Imagem de Deus. Se alguém quiser, então, já leu o capítulo 1 durante essa semana, né? Você pode se focar especialmente no capítulo 1, versos 26 a 31. Vamos considerar a criação do ser humano criado à imagem de Deus. Veja, o nosso objetivo para essa série é termos, quem sabe, pelo menos uma mensagem para cada livro da Bíblia. Só no começo nós já temos 2 mensagens para o primeiro capítulo de Gênesis. Mas é que é a base, é o fundamento de tudo. A gente precisa investir algum tempo mesmo aqui. Tudo bem? Vamos orar antes de cantarmos e louvarmos a Deus uma última vez? Você pode se colocar de pé, por favor. Pai, nós te agradecemos porque nós não estamos vagando pelas trevas. Nós não estamos neste mundo sem luz, sem clareza de propósito, sem sabermos por que viemos, por que existimos, qual é a finalidade das nossas vidas. Mas a Tua palavra revela tudo desde o princípio, nos ensinando que tudo está nas Tuas mãos, porque Tu és o Criador, aquele que coloca a ordem em meio ao caos, aquele cuja luz brilha nas trevas, aquele cuja vida vence a morte. Nós lembramos, Deus, de interceder nesse sentido pelo Murilo, filho da Rita, que a vida de Jesus triunfe em meio a um diagnóstico de morte dado pelos médicos, Pai. E na vida de cada um, que a Tua vida e a Tua luz resplandeça, para que nós possamos contemplar a face, a glória de Deus na face de Jesus Cristo e brilhar essa luz, trazendo também ordem em meio ao caos, onde quer que nós coloquemos os nossos pés. Recebe a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém.